Graça e paz a todos, amém? Deixe tomar assento. Começar a mensagem de hoje com uma pergunta. Você está passando por uma situação difícil? Eu acho que a resposta mais óbvia é: quem não está passando por uma situação difícil? Todos nós passamos ou estamos passando por uma situação difícil. Eu acho que a pergunta mais importante é: quando você não passou por uma situação difícil? Quanto tempo na sua vida você passou sem dificuldades? Quando olhamos e analisamos, podemos concluir que estamos passando por uma situação difícil, que passamos e que vamos passar muitas outras situações difíceis. Mas quando fazemos um balanço geral da nossa vida, vemos que boa parte da nossa vida estamos passando por uma situação difícil ou muito difícil. E a grande questão é como ser um cristão, como adorar a Deus em meio a circunstâncias tão difíceis. Mas tenho certeza que se nós entendermos que Deus está ministrando ao nosso coração hoje, não só seremos um cristão melhor, um filho de Deus melhor, mas mais consciente, e mais realizado, e mais pronto para vencer as dificuldades do dia a dia. Adorar a Deus quando tudo está ruim, cantar quando não sentimos vontade de cantar, levantar nossas mãos quando queremos, na verdade, usá-las para limpar nossas lágrimas de choro e de desespero. Como podemos viver este conceito? Como podemos, algum dia, entender o princípio da adoração em meio à tribulação? A verdade é essa: é que muitas vezes não conseguimos louvar ao Senhor. A dificuldade nos faz parar, a dificuldade nos faz ficarmos sentados, a dificuldade nos faz sofrer, chorar, e muitas vezes, ao invés de levantarmos as nossas mãos para adorar ao Senhor, estamos usando elas para enxugar as lágrimas. Tem uma frase que me chama muito a atenção e diz: se você não quer clamar ou adorar, deixe que eu faça isso por você. É muito comum as pessoas virem à igreja e não conseguirem adorar. Estão na igreja, mas não conseguem ficar de pé, não conseguem aplaudir, não conseguem cantar, louvar, não conseguem glorificar. Estão tomadas pela dor, pela dificuldade, pela tribulação. Mas enquanto uns estão chorando, sentados, outros estão de pé, com as mãos erguidas e adorando a Deus. Você quer fazer parte de qual grupo? Daqueles que estão sentados, prostrados, e passam a vida toda chorando? Ou você quer fazer parte daqueles que se colocam de pé, que perseveram, erguem as mãos e adoram ao Senhor? Quantas vezes nos calamos e decidimos não adorar ou clamar ao Senhor quando estamos enfrentando situações difíceis?
Muitas vezes nós já chegamos à igreja com o nosso coração fechado e decidido: hoje eu não vou adorar a Deus. Eu estou muito triste. Eu estou muito frustrado. Eu estou muito cansado. A verdade é que eu estou com raiva de Deus. Porque Deus não falou, Deus não fez, Deus não abençoou. O meu sonho está parado. Se você não quer clamar ou adorar, deixe que eu faça isso por você. Agora, Davi, que é um dos grandes cantores da Bíblia, um instrumentista, um compositor, um adorador, nos Salmos de 119 e 71, uma palavra me destaca, e ele diz: foi bom. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Eu acredito que tem homens na Bíblia que passaram por momentos tão difíceis, por momentos de dor, por momentos de perdas, que provavelmente nós nunca iremos passar e nem imaginar a sua dor e a sua perda, o seu sofrimento, a sua tribulação. E um desses é Davi, porque vemos a sua glória, vemos o seu esplendor, o trono de Davi, os seus grandes feitos, os seus pecados, a sua fraqueza, mas dificilmente nós olhamos o quanto ele sofreu, o quanto ele sofreu e sentiu dor, e teve perdas. Ele teve uma filha que foi estuprada. Ele teve um filho que matou o seu outro irmão. Ele tem uma filha estuprada, um filho morto. Um filho se levanta e se rebela contra ele, e também é morto na guerra. Muita dor, muito sofrimento, muita tribulação, mas nós conhecemos ele pelos seus salmos, pelas suas músicas, pelas suas composições, pela sua força, pela sua vitória na guerra. E ele, nesse versículo, ele diz: foi-me bom ter sido afligido. Como é que podemos dizer que a dor e a aflição, a perda e a tribulação me foi bom? Com certeza só diremos isso depois que tudo se passou, depois que passamos, vencemos e aprendemos, porque ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então nós vemos que Davi, ele tem a compreensão que toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela tribulação, aquelas grandes perdas, serviram para que ele aprendesse a lei de Deus. Louvor em meio à dor. Diga comigo: louvar em meio à dor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Com certeza nesse momento o seu corpo dói, a alma está aflita. Alguns enxugaram as lágrimas antes de chegarem à casa do Pai, em busca de uma resposta, em busca de alívio. Você está passando por uma situação difícil? Adorar a Deus em circunstâncias difíceis. Vamos ver o primeiro ponto: louvar em meio à dor. Atos 16, versículo 26 e 27. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Nesse texto sagrado nós vemos dois grandes homens de Deus, Paulo
e Silas, que estão fazendo a obra de Deus. E nós vemos o momento em que eles estão presos em uma cadeia. É meia-noite e eles estão orando e cantando hinos a Deus. E de repente eles escutam um barulho, os alicerces se movem, as portas se abrem e eles são libertos. Diga, um grande livramento. Mas eu gostaria que você entendesse o antes. Diga, antes. Em Atos 16, 22, vestes rasgadas e açoitados. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então eu gostaria que você entendesse, antes da meia-noite, antes deles estarem presos à meia-noite, cantando, orando e cantando, e Deus operar um grande livramento, eles foram julgados, eles foram condenados, os magistrados deram ordens, e as suas roupas foram rasgadas, eles foram humilhados, e foram açoitados com varas. As costas estavam todas açoitadas. Eles tinham sido julgados, condenados, porque estavam fazendo a obra de Deus. Eles foram julgados e humilhados diante de todos. As suas vestes foram rasgadas e eles tomaram muitas chicotadas. Apanharam com varas. E todo o julgamento, ele tem que ocorrer durante o dia. Então, provavelmente, entre as 4 horas da tarde, 5 horas, antes do sol se pôr, eles já tinham sido julgados, já tinham as suas vestes rasgadas e já tinham sido açoitados. Aí nós vemos o durante, o Atos 16, 25. Perto da meia-noite. Meia-noite na Bíblia representa o momento mais escuro, o momento mais difícil, o momento mais crítico, mais tribuloso. Antes, suas vestes foram rasgadas e açoitados. Durante e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, como foi falado, por volta das 6 horas, eles já tinham sido julgados, suas vestes rasgadas e tinham sido açoitados. Então, 6 horas, eles foram levados para a cadeia, foram presos, acorrentados e lançados em cadeia. E eu fico imaginando das 6 horas da tarde até meia-noite. Olha o tempo que se decorreu. O sol se põe e eles passam boa parte da noite. E quando chega a meia-noite, o momento mais difícil, eles estão orando e cantando. Eu fico imaginando a dor que eles estavam sentindo. Porque é o momento em que você apanha, você sente dor, você é humilhado. Mas a hora que as feridas começam a secar e o sangue começa a esfriar, o corpo ainda dói mais, você não consegue se mexer. E diz que eles estavam orando e cantando, e que os outros presos escutavam a sua oração e o seu louvor. Eu não sei se assim que eles chegaram na cela, por volta das 6 horas, eles começaram a cantar, e das 6 até a meia-noite eles cantaram. Não se sabe o tempo exato, mas o que se sabe é que no momento mais difícil, eles cantavam e oravam. Deixa eu te fazer uma pergunta. No momento mais difícil, na sua meia-noite, você tem orado e cantado a Deus ou tem murmurado? Você tem adorado a Deus com louvores ou você tem adorado a Satanás com a murmuração? Vimos o antes, o durante. Vamos ver o depois. Atos 16, do 26 ao 28. Diga, todos foram libertos. O engraçado é que eles estão orando e cantando,
E todos os presos estão ouvindo. Todos devem ouvir a nossa oração e o nosso louvor. Isso significa que nós devemos ter uma vida pública. Devemos fazer com que a nossa oração e o nosso estilo de vida de louvor e adoração deve ser conhecida por todos. E logo se abriram todas as portas. Só uma observação, foi só a porta de Paulo e Silas ou foi a porta de todos? E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Vimos o antes, o durante e o depois, mas a história continua. Nós vemos que a oração e o louvor, no momento mais difícil, no momento mais escuro, mais tenebroso, no momento mais forte da tribulação, eles oravam e cantavam, e Deus respondeu. E diz que todos foram libertos. Quando colocamos em prática esse princípio de orar e de louvar no momento mais crítico, e quando louvamos e cantamos, e o nosso esposo, os nossos filhos, todos da nossa casa, veem que estamos num momento difícil, num momento crítico, passando por uma grande tribulação, mas eles veem você orando e adorando. Quando Deus responde, todos são libertos. Os nossos familiares estão vendo, se nós ficamos em casa, chorando e nos lamentando, e fingindo que nada está acontecendo, e que nada podemos fazer, ou eles estão olhando você se levantar no meio da tribulação, e vir orar e adorar ao Senhor. Eles estão ouvindo, ou a sua oração e o seu louvor a Deus, ou a sua murmuração a Satanás. Porque o seu louvor e a sua adoração vai livrar todos, mas a sua murmuração vai aprisionar todos. Diga: Senhor, me ensina a te louvar no momento da dor. Você está sendo injustiçado, você está sendo caluniado, veio uma forte tempestade, uma tribulação, um momento muito difícil. Louve e adore ao Senhor. A história continua. E nós vemos que esse carcereiro que desembainhou a espada e ia cometer um suicídio, o apóstolo Paulo e Silas, eles falam com ele, conversam com ele, ministram a palavra. E no texto do 30 ao 34, do Atos 16, nós vemos uma história de salvação desse homem, de restituição da sua família. Todos foram batizados. Um grande banquete foi realizado e a alegria foi estabelecida. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus, todos da sua casa. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Não é fácil adorar em meio à dor. Como eu comecei a mensagem perguntando: você está passando por uma situação difícil? A resposta óbvia é: quem não está passando por uma situação difícil? Passamos por muitas, e ainda vamos passar por muitas, mas a grande questão é se nos sentamos, nos prostramos e choramos e murmuramos, ou se nos levantamos, oramos e louvamos ao Senhor.
Já passei muitas crises pessoais, familiares, muitas dificuldades, falta de emprego, sonhos que não se realizavam, dificuldades, crises sentimentais, problemas de relacionamentos. Mas eu posso te garantir que, como está registrado nas Sagradas Escrituras, se nós vivermos este princípio tão pouco ensinado, os resultados são muito grandes. E nós vemos que a história continua. Depois da meia-noite, do momento mais difícil, vem o depois. A história continua. E Deus dá salvação, dá restituição. Todos se batizam, todos se assentam à mesa e todos se alegram. Pode ser que você esteja aqui chorando por um marido, por um filho que está perdido, por um que esteja preso, ou esteja envolvido nas drogas, na prostituição. Mas quando vencemos a dor, oramos e adoramos, Deus faz a terra tremer. Deus move os alicerces da sua vida e da sua casa, e fará com que todos se assentem à mesa a um grande banquete, e todos sejam cheios da alegria do Senhor. Deus está falando ao seu coração? Você está aprendendo esse princípio tão importante? Gostaria de passar para o segundo tópico: louvar em meio à perda. Diga comigo: Senhor, me ensina a te louvar em meio à perda. Eu gostaria nesse momento de você ouvisse um louvor. E este louvor é tão lindo, ele é tão especial, que eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Deus vai ministrar ao seu coração por intermédio desse louvor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó Senhor, o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É um lindo louvor que fala que sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Diga: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas este louvor, ele foi escrito e ele nasceu no meio de muita dor e de muita perda. O homem que escreveu este louvor, ele era um advogado, bem casado, tinha 4 filhas pequenas. E ele decide com a sua esposa tirar férias. Ele, a sua esposa e as suas 4 filhas pequenas. Mas por ser advogado, a vida corrida, quando chega o momento da viagem, o seu patrão pede que ele fique mais 2 dias para adiantar alguns trabalhos e depois tirar férias. E ele chega triste para a sua esposa e combina com ela: o dia da viagem chegou, está tudo certo, mas eu preciso ficar ainda 2 dias. Meu patrão me pediu isso e eu não posso negá-lo. Faz o seguinte: vai você com as filhas, com as nossas filhas, e daqui a alguns dias eu te encontro.
E era uma viagem muito esperada, muito desejada, uma viagem de barco. Eu fico imaginando a ansiedade das crianças. Quem é mãe, quem é pai sabe que se você falar que vai até o parquinho ali do lado, as crianças já não dormem, de tanta ansiedade. Agora imagine você falar para 4 meninas pequenas, que vai fazer uma tão grande e esperada viagem de barco, um cruzeiro, mas na hora final, decisiva, só vai a mulher com as filhas. E este homem, esse advogado, ele fica mais uns dias para trabalhar. Esta história é real e acontece no ano de 1873, em Chicago, nos Estados Unidos. O nome desse homem é Horace Gates, o autor dessa música. E a sua esposa vai para a viagem, mas passado 2 dias ele recebe um telegrama, um informativo, dizendo que o barco tinha naufragado, mas que ela tinha se salvado, e que as suas 4 filhas tinham falecido, e que era para ele ir buscá-la. Ele chora, ele se prepara, ele vai buscar a sua esposa, e no meio do percurso, ele pega um pedaço de papel e uma caneta, e escreve esta música, em que o refrão diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ao contrário do que a maioria de nós faria, este homem chamado Horace Gates pegou um barco e foi ao encontro de sua esposa. No momento em que entrou no barco, em meio a tanta confusão de sentimentos, ele se aquieta e compôs o hino que hoje cantamos, sem imaginar a dor no momento que ele passava. A pergunta é: será que cantaríamos isso? Ele não murmurou, pelo contrário, seguiu cantando: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na hora da dor, e como estamos vendo, louvar em meio à perda não é fácil. Você tem orado e louvado ou tem murmurado? Você tem estado sentado e prostrado ou está de pé, avançando e conquistando, independente da situação difícil e da tribulação? Porque por dores nós iremos passar e perda nós iremos ter, mas o Senhor sempre diz que estará conosco todos os dias. Ainda que passe pelas águas, não se afogará, e se passar pelo fogo, eu estarei contigo. Você quer louvar? Jó é outro homem da Bíblia que me chama a atenção. Em Jó 19, 25, diz que, e nós conhecemos a história, que ele perdeu tudo. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu todos os frutos, todo o seu gado, ele perdeu toda a sua prosperidade, e o homem que era mais rico do Oriente se torna em dores, lágrimas, choro. Mas no meio de tudo isso, ele se levanta, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre toda a terra. No momento da dor, o que nós estamos falando? Vamos voltar a Davi, esse homem que tem uma história e uma vida intensa, de perdas e conquistas. Em um momento decisivo da sua vida, em que ele vai oferecer uma oferta, um holocausto a Deus. Ele chega no momento da adoração, do louvor e da adoração. Uma pessoa o reconhece e sabe que ele é rei, o rei Davi.
o homem segundo o coração de Deus, e diz: pode pegar do que você quiser da minha fazenda para ofertar e sacrificar a Deus. Mas Davi, ele sabe o valor de um sacrifício. Porém, o rei Davi disse a Araúna: não, mas por preço justo te o comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. O que você tem ofertado a Deus? O que você tem ofertado tem te custado algo? Eu não sei, mas uma decisão que eu tenho para mim: que o Senhor dá a paz que o mundo não tem e nos prospera, mas que neste período tão curto da minha vida sobre a terra, o meu principal objetivo não é ser feliz, mas é ser santo e agradar a Deus, é louvar e bendizer, é adorar a Deus em todos os momentos, não só nos momentos bons. Oséias 2,14 diz: eu te levei para o deserto, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É no momento do deserto, é no momento onde você sente a dor, é no momento da perda, onde não tem nada, é no seu deserto que Deus fala comigo e fala com você. É no momento da dor que Deus quer falar. O texto que lemos diz que o próprio Senhor nos atrai e nos leva, porque Ele quer falar ao nosso coração. Que possamos entender este princípio e, como Davi, dizer: foi bom ser afligido, porque eu aprendi os princípios de Deus, eu aprendi a sua palavra. Terceiro ponto: adoração no momento da prensa. Diga: Senhor, me ensina a te adorar no momento da prensa. Você sabe que o nosso exemplo e modelo de homem é Jesus Cristo. E com certeza Jesus Cristo, no tempo que esteve aqui, o Verbo se fez carne, e Ele nasceu, e Ele cresceu, e Ele amadureceu, e Ele foi um exemplo de homem. Assumiu, começou o seu ministério, fez a obra do Pai, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Neste período de vida de 33 anos, com certeza Jesus orou e cantou todos os dias da sua vida. Muitas vezes Ele foi à sinagoga, à igreja, a muitas reuniões para ouvir, para participar, para ministrar. E todas as reuniões possuem oração e adoração. Mas a Bíblia só relata um momento em que Jesus cantou, em que Jesus adorou. Você sabe qual é este momento? Não foi no momento em que ele recebeu as ofertas, os presentes, o ouro, o incenso e a mirra, no momento de um milagre, mas é no momento em que ele está indo para a cruz. A Bíblia relata que Jesus cantou. Com certeza Jesus adorou o Pai com cânticos muitas vezes, mas o fato interessante é que a palavra só registrou o louvor de Jesus num momento crítico. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É como que se Jesus estivesse muito próximo da sua morte. Ele reúne a sua família, os seus discípulos. Ele faz uma ceia, como estivesse se despedindo da sua família, dos seus amigos. Depois desta ceia e desta despedida, e nesta ceia acontecem coisas importantes, interessantes. É um momento também de muita dor, de muita perda, porque ele fala sobre ser negado. Pedro, você vai me negar. Jesus está sentindo a dor. Ele diz que vai ser traído. Ele está sentindo a dor da perda. Mas ele reúne
faz uma grande ceia e diz: eu desejei muito cear com vocês. Ele ministra, ele ensina, ele dá as últimas instruções, fala de ser negado, de ser traído, fala da cruz. E ele se levanta dessa ceia para orar e cantar. É o único momento na Bíblia que relata Jesus adorando a Deus. E é no momento mais difícil e mais crítico. Jesus é o maior exemplo. O seu louvor não era ditado pelas circunstâncias externas. Aquele que sofreu o que nunca conseguiremos sofrer. Aquele que tomou o lugar que era meu, que era seu, a morte que seria nossa, se levantou para adorar a Deus. Diga comigo: em meio a muitas dificuldades e próximo da sua morte, entre a traição e a prensa do óleo, Jesus está no Monte da Oliveira. Ele sai da ceia, caminha mais um pouco, no Monte da Oliveira, no Getsêmani, que significa prensa, aonde o fruto da oliveira vai ser prensado e o azeite vai ser derramado. Jesus está ali para ser prensado. Diga: Senhor, me ensina a te adorar no momento da prensa. Porque muitas vezes estamos passando por dores, estamos passando por perdas, mas também muitas vezes o Senhor está nos passando pela prensa. É o Senhor que está nos espremendo para que possa sair o fruto da azeitona, o azeite, a unção, para que você tenha a autoridade e poder para vencer toda dificuldade, toda dor e toda perda. Jesus está ali, sendo prensado, mas orando e adorando ao Senhor. Você sabe o que Jesus fez? Quando ele foi para a prensa, ele não resistiu, ele se entregou. Eu gostaria que, independente da sua dor, da sua perda, da sua prensa, há um ditado que diz que a dor que mais dói não é a dor de dente, não é a dor de barriga, mas é a dor que eu estou sentindo. Sempre a minha dor é a mais difícil. Sempre a minha perda é mais dolorida. Sempre a minha noite, a minha meia-noite é mais escura e mais tribulada. Mas que, como vimos os apóstolos, e como vimos Davi e Jó, como eu dei o meu exemplo, e vimos o maior exemplo, Jesus Cristo, adorando no momento da dor e da perda, no momento da prensa, você possa fechar os seus olhos e deixar Deus te levar e te conduzir, e fazer fluir, e fazer derramar, e fazer descer o azeite da prensa. O Senhor está te colocando na prensa, para que você possa ter azeite, para que o azeite seja derramado, e você tenha poder e autoridade, e você tenha experiência, e você tenha força e perseverança para vencer qualquer dor e dificuldade, perda e limitações. O Senhor não quer que os seus filhos sejam super-homens. Nós sentimos a dor da perseguição, a dor da injustiça, a dor da humilhação. Nós sentimos a dor das cadeias, a dor das perdas, do sofrimento humano. O Senhor não quer que você seja um super-homem. Ele mesmo passou por isso e sofreu, passou por tribulações, sentiu dor no corpo e na alma e foi afligido. Ele não quer isso de você. Ele não exige que você seja um super-homem, que seja falso, hipócrita, que seja aquilo que você não é. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe da sua dor, da sua dificuldade, da sua tribulação.
Ele passou por isso e ele venceu. Ele disse: eu venci o mundo e vocês vão vencer. Por isso eu repito, ele não quer que você seja um super-homem ou uma super-mulher. Ele não quer que você finja que não sente, que não dói, que não sente a dor da falta, as saudades e a perda. Mas ele quer nos ensinar hoje que em meio à dor e à tribulação, ele orou e adorou. E é isso que ele quer de nós. Não um louvor externo, baseado nas circunstâncias, dependendo de como você está, de como você está se sentindo, ou de quanto você está ganhando financeiramente. Mas que o seu louvor e adoração seja independente das circunstâncias, ainda que te custe algo, ainda que te custe a alegria, ainda que te custe a saúde, ainda que te custe, devemos dar o melhor ao Senhor.